delação premiada assinada pelo Rony Lessa, o que é, sem dúvida alguma, não é, meu caro Piperno, uma notícia importante, porém sempre fundamental ressaltar que qualquer delação premiada precisa estar muito bem ancorada em provas. Afinal de contas, nós estamos falando de um assassino confesso, de um bandido confesso, que está há 4 anos na cadeia e dali pode criar qualquer história para conseguir alguma espécie de benefício, né? Então, sem dúvida, é um passo importante para descobrir quem são os mandantes, mas é fundamental também acompanhar a produção de provas para não entrar de gaiato na versão de um assassino. Sem dúvida, Rafael. Agora, a gente está falando de um assassinato que ocorreu há quase 6 anos, em 14 de março de 2018, portanto, há mais de 2.100 dias. As investigações não avançam e o Rony Lessa é, sim, não só por ter sido o autor dos disparos, né, a pessoa que, enfim, o bandido que puxou o gatilho, mas ele também faz parte de uma engrenagem criminosa com suspeitas de ligações com muitos setores políticos do Rio de Janeiro. Veja, ele era um integrante do chamado Escritório do Crime, uma milícia que tinha, entre outras lideranças, o capitão Adriano da Nóbrega, aquele mesmo que lá em 2000 foi morto, né, numa ação policial lá no interior da Bahia. Muito bem, o capitão Adriano também era um personagem lá no Rio de Janeiro com notórias ligações com atores do mundo político. Então, a expectativa dessa rede dessas delações é que dessa vez o investigado Lessa possa de fato não apenas esclarecer o crime, mas como é que esse crime teve conexões com o mundo político. Ele apertou o gatilho, mas e aí? Foi ele quem ordenou a ação? É isso que talvez ele possa de vez por todas elucidar. Pois é, Piperno, eu imagino que você esteja aí também bastante na expectativa e animado com o fato de nós termos aí o fortalecimento do Instituto da Delação Premiada com o réu preso, né? Então, isso acho que põe fim a uma narrativa falaciosa de que prisões são usadas para forçar delações premiadas. Olha, crimes complexos como esse, os investigadores, eles só conseguem deslindar tudo que envolve, né, todas as relações que você bem citou, uma possível conexão política, tudo isso só é possível a partir de uma delação de alguém de dentro da estrutura criminosa, trazer esses detalhes. E, naturalmente, como ressaltou o Colombo aí, é fundamental a apresentação de provas, né? Ainda mais considerando que é um crime que é ocorrido há mais de 6 anos, né? Também eu ressaltaria o envolvimento direto aí das autoridades com isso, né? Claro, mostra a dedicação, né? O diretor da Polícia Federal, o ministro da Justiça, né? O anterior, todos dedicados, né? À resolução de um crime, que me parece que de fato é um crime político, mas também é preciso estabelecer os limites, né? Porque você não pode ter ingerência de autoridades na investigação policial, senão isso vai contaminar o resultado da investigação e lá adiante pode trazer nulidades. Então, esses são os 2 aspectos. A gente fica na expectativa realmente da resolução desse crime bárbaro, um crime que realmente comoveu aí o país inteiro e que precisa ter um final, um desfecho. É fundamental. É importante que o Rony Lessa estabeleça, inclusive, todas essas conexões que o escritório político tem com o mundo político. Isso pode ser um terremoto na vida política e também policial do Rio de Janeiro, o que certamente vai ajudar a elucidar muitas questões e muitas suspeitas que cercam a área de segurança pública, até porque essas investigações elas ficaram empacadas por muito tempo. E a gente sabe
sabia do trabalho que a Marielle fazia em relação exatamente a essa maior investigação sobre as milícias, que cresceram, que se agigantaram e que até hoje agem de forma praticamente impune em todo o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro virou o território do crime, né? Dividido entre facções criminosas, milícias, que na verdade fazem parte do mesmo campo criminoso, né? Todos são crimes, todos são criminosos. Todas essas organizações são fora da lei e precisam ser combatidas. Infelizmente, a política no Rio de Janeiro, há muito tempo, ela está imersa no crime. E talvez, puxando o fio da meada desse crime em relação ao assassinato da Marielle, você possa começar a limpar o ambiente. É fundamental porque o Rio merece uma política mais limpa, é a vitrine do Brasil para muita coisa e, de fato, a gente hoje, há vários anos, na verdade, inclusive olhando do ponto de vista da corrupção que se instalou também no Rio de Janeiro, a gente vê com muita tristeza, né, o caminho que tomou o Estado de uma maneira geral. Então é preciso recuperar o Rio de Janeiro aos cidadãos, retomá-lo e devolvê-lo aos cidadãos e acabar com o crime de uma vez por todas. Uma pequena diferença, Dantas. As milícias nasceram sob as bênçãos de muita gente.